Boa noite, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Para você que está se conectando agora, seja muito bem-vindo. Você, juntamente com seu esposo, com a sua família, né? Você que está chegando aí, já pode se preparar, fazendo a sua sala de vídeo, compartilhando o link, né, que Deus irá falar tremendamente hoje nos nossos corações. Temos mais perguntas, mas eu quero dizer para você também que você pode ficar à vontade, viu? Pode enviar suas perguntas, os seus comentários, fazer a sua sala de vídeo. Amém? Boa noite, meninas. Graça e paz. Graça e paz, Laís. Graça e paz a todos. Boa noite. Amém. É um prazer ter vocês aqui conosco. Sintam-se à vontade. Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu espero que você seja edificado. Amém? Boa noite, graça e paz. Espero que os irmãos estejam todos aí conosco. Deixe seu like e vamos lá para mais um bate-papo com a família de Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, continuando com o nosso tema, né, de semana passada, juntamente com essas mulheres, os desafios da mulher moderna cristã. Né, a gente falou um pouco aqui da história da mulher, né, de como foi a revolução das mulheres. Conversamos também sobre a valorização das mulheres, de como as mulheres têm alcançado, né, e almejado o seu lugar na sociedade, na igreja, no seu ambiente. Também falamos muito da valorização da mulher, né, como vaidade, em questão de roupas, de vestimentas. Para você que entrou nesse bate-papo e não viu, você está convidado para assistir esse bate-papo lá na nossa página do YouTube, que já está disponível, que é o min.apostólico Família de Deus. Então, lá você já pode procurar, né, pelo tema Os Desafios da Mulher Moderna Cristã, que você já vai encontrar o bate-papo de semana passada. E não deixe de curtir. Amém? Bom, como eu já tinha falado, nós já temos perguntas para hoje. E eu gostaria de começar com um questionamento, né, pastora Janete? A gente estava até aqui comentando um pouco antes, que diz assim: os desentendimentos no lar poderia ser pelo fato da mulher cristã querer ser como as não cristãs buscando a independência? E aí, mulheres? Pergunta interessante, né? Eu entendo que essa pergunta veio de uma pessoa cristã, né, um casal cristão, e uma mulher cristã. Nós somos cristocênicos, né? Jesus é o centro. E nós exercitamos isso através da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala em Efésios, para as mulheres serem submissas ao marido. Então, quando a gente vê essa questão da mulher querer comparar com outras, a independência dela de ser como mulheres não cristãs, nós temos que buscar na palavra de Deus. E a palavra fala em Efésios capítulo 5, que a mulher ela tem que ser submissa ao marido. Por outro lado, também em Efésios 5, fala que o marido ele tem que amar as vossas esposas, como ele trata bem o seu corpo. E ainda fala que ninguém machuca o próprio corpo. Então, fala mais de uma vez: maridos, amem as vossas esposas. E a mulher ser submissa, não é que ela tenha que ser sujeita ao marido, o marido falar e ela ter que obedecer, fazer aquilo que constrange ela, mas ser uma parceria agradável. E, acima de tudo, tem que ter diálogo no casamento. Então, o que está acontecendo nesse casamento? Porque se por um lado a mulher tem que ser submissa, por outro lado a palavra instrui o marido a amar a esposa, assim como ele cuida do seu corpo.
Então, quando nós seguimos a palavra de Deus, é tudo mais tranquilo, é mais suave, é mais leve, porque não é algo para ser pesado, não é um fardo pesado. E a própria palavra fala que nós temos que sujeitar uns aos outros. Então tem que ser algo leve. Eu tenho que considerar o meu irmão superior a mim. Então, quando eu considero meu irmão superior a mim, tudo vai ser certo, porque nada vai ser pesado. E eu aconselho você que tem um problema desse tipo, que está tendo desentendimento no lar por causa do trabalho da esposa, e vocês não entrem num acordo, não entram num acordo, que vocês possam aconselhar com o pastor, com o líder da sua igreja. Porque muitas vezes estamos no meio de uma tempestade. E quando estamos no meio de uma tempestade, nós não conseguimos ver a saída. Mas uma pessoa que está de fora, ela consegue facilmente encontrar uma solução. Quantas vezes eu cheguei na pastora Janete com algum problema e para mim era um monstro. Eu tinha maximizado aquilo várias vezes. E ela fala, mas e se fizer isso? Eu, não pensei. Não pensei nisso. Porque estamos no meio de uma tempestade. Então, é muito fácil quando a gente divide com alguém, quando a gente compartilha com alguém. Então, eu aconselho você a procurar o líder, o seu pastor, alguém que Deus vai te direcionar para você se abrir com essa pessoa. Eu espero ter atendida a expectativa de quem mandou a pergunta. Só em complemento, né? A pergunta, ela fala assim, os desentendimentos no lar poderia ser pelo fato da mulher cristã querer ser como as não cristãs, buscando independência. Eu penso que a independência, ela não está ligada a ser cristã ou não ser cristã, né? A independência... talvez a pessoa possa estar sendo gerado nesse lar uma falta de submissão, que é algo que a mulher cristã precisa ter, que muitas vezes quem não tem o conhecimento da palavra do Senhor não tem, ser submissa ao marido. Mas o ser independente, né, não está ligado ao ser ou não cristã. Nós podemos ser mulheres independentes debaixo da submissão dos nossos maridos, ou debaixo da submissão dos nossos pais, quem é solteira, né? Então, a submissão, ela não está ligada ao casamento, né? Ao ser cristão. A submissão, sim, ela tem que estar ligada ao marido. É uma hierarquia, né? Independente assim de ser essa questão da mulher, né, esposo e o marido, né, o pai e a filha, querendo ou não, a mulher ela cresce com essa questão da hierarquia, né, em todos os âmbitos da vida dela, tanto no casamento, né, no trabalho, né, por causa de um chefe ou uma chefe. Então é hierarquia, né? E a hierarquia é algo muito importante. A hierarquia é algo muito importante, que ela deve ser respeitada, né? E no reino de Deus não é diferente. E nossa hierarquia é Cristo, mas Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, né? Cristo é o cabeça da igreja. Então, nós precisamos seguir a submissão que Cristo nos ordenou. Boa noite. Falando sobre essa palavra, submissão, eu acho que tem muitas mulheres que se assustam quando ouve essa palavra submissão. Então, a gente precisa ter assim, discernimento do que significa isso hoje num lar cristão. Hoje, nós podemos ser submissas, a palavra pode se juntar com companheiras. Então, o que eu penso? Vós, maridos, estão com problema em casa, porque a mulher, às vezes, não é submissa? Já parou para pensar se você é um marido carinhoso, se você é um marido que respeita? Já parou para pensar se você é um marido que às vezes elogia? Porque se você hoje, marido, for um homem assim, não tem como a mulher não ser submissa a você, sabe? Então, às vezes a gente levanta, a gente já tem um dia a dia, o marido chega, será que ele repara nas pequenas coisas? Então, eu penso assim, se o problema está acontecendo dentro dos lares, principalmente de lares cristãos,
vamos parar e pensar que o erro está nos dois. O homem é a cabeça, a mulher tem que ser submissa, parceira. Então, assim, eu penso que hoje, se o meu esposo chega perto de mim e me pergunta, amor, a gente pode fazer isso? O que você acha? Eu tenho que ser parceira. Não, você está certo, vai dar certo, não vai dar. Então, tem muitas mulheres que assustam, mas por que eu tenho que ser submissa, se meu marido não me respeita? Então, eu acho que tudo começa pelo homem. Se você é um bom esposo, um bom homem, um bom namorado, um bom companheiro, pode ter certeza que tudo que você pedir para sua esposa, ela vai ser de acordo com você. Isso é o que eu penso. E a submissão ela não traz peso, né? Não é um jugo que dói as costas. Então, a submissão ela está muito ligada para as pessoas, infelizmente, com algo que mandei, obedeceu. E é errado isso, né? A submissão, nós temos que entender que os nossos maridos é o cabeça da casa, ele é direcionado pelo Senhor. Nós precisamos entrar em acordo, né? A última palavra não tem que ser a da mulher, não tem que ser a porta-voz da casa, né? Aquela que dita a ordem, pronto, e acabou. A voz é do marido, né? A voz ativa tem que ser a do marido. E lembrando que o Senhor criou a mulher para ser companheira. É companheira. Então, quando a gente olha o significado da palavra companheira, é aquela para estar dividindo, é algo para ser leve, é algo para ser gostoso, prazeroso. O Senhor não criou a mulher para ser um peso para o homem pisar, nem para a mulher ser cabeça, para direcionar, para mandar, para gritar. Não, é algo gostoso, prazeroso mesmo, de companheirismo. Companheira, de companheirismo mesmo, de parceria, ajudadora, contribuidora, não é verdade? Mas muitas mulheres também não podem se esquecer que também ela tem o seu papel no relacionamento, né? Eu vejo que um relacionamento entre um homem e uma mulher é uma mão dupla, né? Tem que ser sempre assim, sempre tem um, né? Não é que sempre tem um, mas às vezes em tal situação, um tem que se doar mais, outro tem que se entender, se ajustar mais com a ocasião especial. Então, assim, ao meu ponto de vista, né, o casamento, a relação entre homem e mulher, não só entre homem e mulher, mas as relações que a gente tem, né, tem que ser uma via de mão dupla. Né? Pastor Normandes comentou aqui, o problema é quando o homem prefere se submeter do que liderar o lar. Alguém quer complementar? Eu estava lendo isso aqui agora e eu achei super interessante. Quando o homem ele se sujeita a isso, pode ter certeza porque a esposa não está dando espaço para ele nem respirar. Então, o erro está onde? Nós esposas, nós mulheres. Então, é isso que a gente precisa saber. O homem, para se sujeitar dessa forma, é porque ele não quer trazer problema para o lar. Então, ele deixa a esposa agir até passar dos limites. Então, eu acho que tanto ele também tem que saber se impor, e a mulher também perceber que, às vezes, ela tem que calar, ela tem que parar de falar, ela tem que ouvir, né? Então, eu acho que, às vezes, ele faz isso para não trazer problema para o lar. Mas ele fazendo isso também, ele não se expõe, ele não fala, ele não pensa o que, ele não diz, mulher, espera, eu vou falar, mulher, escuta. Então, assim, vai viver na submissão para o resto da vida. Porque ele precisa mostrar para a mulher dele também que ali não é ele quem manda, mas ali ele também quer falar. Né? E, por outro lado, também, né, nós não podemos esquecer que nós que já temos filhos, nós temos uma grande responsabilidade, porque nós que direcionamos os nossos filhos, né? A menina para cuidar da casa, o menino para ser responsável pela casa. Só que hoje, isso não tem acontecido, né? As nossas crianças com 4, 5 anos querem brincar no celular e não querem mais saber de brincar de carrinho, de brincar de uma boneca, de fazer comidinha. E isso tem uma grande influência sobre as nossas crianças. Nós não podemos esquecer que o meu filho um dia vai casar com uma mulher.
e ele vai ser o espelho do que eu ensinei, do que o pai ensinou. Então, nós, na verdade, nós enquanto mães, nós temos uma grande responsabilidade sobre os nossos filhos, sobre o marido que ele vai ser, sobre a esposa que ela vai ser. Então, quando o pastor Normandes diz, né, cadê aqui? O problema é quando o homem prefere se submeter do que liderar o lar. Muitas vezes, nós temos mulheres que tiveram a sua adolescência aprendendo com a mãe a liderar o lar. Por quê? Por várias situações. Ou porque o pai era aquele pai omisso, ou porque realmente não tinha aquele pai presente, né? E aí ela se casa e ela tinha uma voz muito ativa quando era nova. E aí se casa e ela toma o lugar do marido, né? E isso traz grandes problemas, porque cada um tem que ter o seu lugar, né? A mulher, ela tem que ter a sua posição dentro do lar e o homem também. Então, nós temos grande responsabilidade sobre isso. E muitas vezes o homem não toma o seu lugar, ele prefere se submeter à mulher porque é aquela que manda, ela aprendeu a mandar desde nova. E aí ela encontra um homem que talvez não tenha a voz tão ativa, igual a Mônica falou, e ela vai dominar tudo, né? Ela vai dominar tudo. Então, o pastor Rodrigo até tinha dado esse exemplo, né? Acho que do leão e da hiena. Isso. Né? Me usou como hiena. Mas então, o homem tem que saber. A mulher, ela vai até onde o homem permitir. Mas muitas vezes o homem também não tem ido por conveniência, né? Pela mulher ter tomado esse lugar de empoderamento, ela empoderou tanto que ela empoderou até de lugar que não é dela. O pastor Vilmar até complementou aqui. Às vezes pode ser comodidade demais. Nesse caso, alguém tem que liderar. Né, igual você disse mesmo. Eu quero complementar. Não é um modelo bíblico, né? Isso não é um modelo bíblico, a mulher liderar. E isso, como a pastora Janete bem colocou, é algo que vai perpetuar. Então, se em casa esse homem acomodou, como diz o pastor Vilmar, está muito cômodo. A mulher manda, está ótimo e tal, mas os filhos vão espelhar nisso. E nós temos que lembrar que um exemplo, ele vale mais do que 1000 palavras. Não adianta falar, mas dentro de casa ele vê quem manda. E aí, no caso, quem tem filha mulher, aí a mulher já vai crescer sabendo. Quando eu casar, eu que vou mandar. E aí, onde ela for, ela que vai querer mandar. E se ela encontrar um marido que também quer mandar, aí vai dar choque, aí que entra conflitos familiares. Então, o casal cristão, principalmente, o modelo de vida dele tem que ser dentro da palavra. Então, tem que seguir a palavra. E isso não é bíblico, não é um modelo bíblico. A mulher comandar a casa. Então, o homem tem que tomar essa frente, essa iniciativa, ficar mais atento às necessidades do lar e tomar iniciativa. Tem que separar o que é uma mulher mandona do que é uma mulher que resolve. Porque tem mulheres resolvidas, pega as coisas para resolver, às vezes toma frente no sentido de, eu vou comprar aquele móvel, ela escolhe a cor do móvel, ela escolhe a cor do tapete, ou do que a mulher que manda, né? Então, tem mulheres que são ágeis, tem mulheres que realmente mandam. Hoje eu não quero esse parente seu aqui na minha casa, pronto, acabou. Na minha casa, seu parente não entra, mas o dela pode. Aí isso é mandar. Então, assim, igual hoje a minha menina está para se casar agora, e eu sempre fui uma mulher muito mandona. E depois que eu conheci o Vanderlei, para a honra e glória do Senhor, e principalmente a Jesus primeiro, eu fui transformada. Então, assim, hoje eu sou uma mulher ágil, sou uma mulher que agiliza as coisas. Mas quem manda lá em casa é o Vanderlei. E eu falo com a Vitória hoje, Vitória, agiliza seu casamento, escolhe as suas coisas, mas deixa o Jonathan também dar o palpite dele. Deixa ver o que ele gosta. Se ele gosta de uma cortina vermelha, se ele gosta de uma preta. Começa a pôr ele para participar da vida de vocês agora, antes de casar. Porque se depois, quando você comprar uma blusa azul ou uma rosa e ele nem perceber, é tarde. Você não deu ele esse espaço quando namorado.
Então, deixa ele começar a perceber, dar os palpites dele. E se você não gostar, a mulher tem um jeitinho. Com todo jeitinho. A mulher é esperta. Então, com todo jeitinho, a gente convence. Né? Amém. Não, e tem coisas que é nossa mesmo, né? O detalhe, a cor, onde vai ficar o móvel, para onde vai virar, como que vai ser. Mas são exceções, né? Os detalhes é nosso, né? Aqui está todo detalhadinho. As meninas cuidaram com o maior carinho, né? Não que os homens não possam fazer, mas Moisés está falando aqui que ele também participou, ele e Gustavo, né? Os detalhes, mas eu tenho certeza que eles participaram como, queridos? Trazendo peso para nós, carregando. Agora, onde vai ficar melhor, isso é detalhe feminino, né? Que precisa, uma casa, ela precisa ter o seu detalhe feminino, mas ela também precisa da força e da presença de um homem. O pastor Normandes até comentou aqui. Quando a mulher discute impondo sua opinião ao ceder do marido para não gerar discussão, é melhor ser feliz do que estar certo, pensa ele. E a Patrícia comentou, falou tudo, Mônica. Às vezes resolvemos as coisas não é porque estamos mandando, né? Eu quero completar, porque assim como a Mônica disse, né? Queridos, ter agilidade para resolver as coisas, ter discernimento que pode ser melhor ou não, isso é algo que vai muito da nossa personalidade também, né? Como a Mônica disse, e não quer dizer que você está mandando. Nós temos que saber a diferença do que é mandar e ser ágil, né? Como a Patrícia disse. Então, tem uma grande diferença. E você sabe quando você está mandando, né? A gente sabe quando a gente está mandando, quando a gente está impondo, quando tem que ser a nossa vontade que tem que ser imperada. Então, a gente tem que ter a temperança aí do Senhor. É como a presbítera Geni disse, né? Isso não é o molde do Senhor. Nós temos que ver segundo os moldes do Senhor. O homem tem que ser a cabeça da nossa casa. Amém. Para você que está entrando aí, boa noite. Sejam muito bem-vindos, viu? Não sei se você já fez a sua sala de vídeo, mas fica ligado aí com a gente, que a gente só está na primeira pergunta, hein? Só na primeira pergunta. E a gente está falando muito de relacionamentos, né, entre esposa e marido, mas eu queria um pouco também que a gente falasse um pouco da mulher, né? A gente teve um comentário aqui semana passada que foi assim muito relevante, né? Assim, foi importante a citação da pessoa que falou, né? Que diz assim: a mulher deve ser amada, valorizada e respeitada. O que vocês têm a dizer? Amém. Queridos, se você estava aí quarta-feira passada, nesse mesmo família horário, nesse mesmo live canal, você viu que o comentário foi do nosso irmão Moisés, esposo da nossa irmã Laís. Um homem muito sábio, queridos. Não é só a mulher que é sábia, né? O homem também precisa ser sábio. Queridos, isso é algo extremamente sério e que, infelizmente, não tem atingido muitas mulheres. E é uma dura realidade, infelizmente, mesmo dentro de lares cristãos, né? Então, a mulher ela precisa ser valorizada, respeitada e amada. E amada, né? Esse amor, esse respeito, ele não tem que vir unicamente do marido, porque nós estamos abrangendo as mulheres. Nessa pandemia, infelizmente, os casos de feminicídio, que é a morte, né, de mulheres pelos seus companheiros, com algum vínculo amoroso, tem aumentado bastante, agressões, e isso é algo que entristece muito o coração de Deus, é algo que nos deixa muito triste. A mulher é a parte frágil. O homem ele precisa cuidar da mulher como a parte mais frágil do seu corpo. Nós somos frágeis, né? A nossa força, ela não está equiparada jamais à força de um homem. Mas muitas vezes nós pensamos que a agressão, ela vem apenas de uma forma física, um tapa, um empurrão, e não, a agressão ela vem de várias formas, é algo que dói, é uma palavra, é um olhar, né? Então, é algo que tem assolado muitos lares, muitas mulheres, muitos adolescentes, muitas crianças. Nós precisamos gerar amor,
Nós precisamos gerar amor. E é algo que tem entristecido muito o coração do Senhor. A violência contra a mulher. Muito triste, né? A mulher, ela tem que ser amada, respeitada, valorizada. A mulher sai de casa para trabalhar e a mulher chega em casa e o serviço, na maioria das vezes, está esperando por ela. Então, ela chega cansada. E aí, muitas vezes, ela vai providenciar o jantar ou o lanche do filho, ajudar nas tarefas escolares. E é a realidade da maioria. Os maridos entendem que eles cumpriram a jornada deles, alguns, né, irmãos? Alguns. Entendem que quando chegam em casa, eles cumpriram a jornada deles. Então, eles tomam banho, pegam o controle e vai ver TV. E a mulher, ela começa a segunda jornada. E isso gera um desgaste muito grande no casamento, no caso das mulheres casadas. Gera um desgaste porque é muito para ela chegar em casa e dar continuidade àquilo que ela teria que ter feito durante o dia. E aí a qualidade no relacionamento vai caindo. Então, é uma situação que tem que ser repensada por você, marido, né? Não ajuda a esposa. Nós sabemos que tem muitos que chegam em casa e fazem toda a tarefa, ajuda a esposa. Mas não é a realidade de todas. Então, que você possa pensar que ela é um ser como você, que chega cansada também, que a jornada dela é exaustiva tanto quanto a sua. Não é verdade? E trazendo para as solteiras, né? Os irmãos, os pais, o carinho, queridos, ele não está ligado apenas à presença materna, ele precisa ser ligado também à presença do pai. O pai precisa ser aquele referencial para a sua filha, para a sua neta. Você, pai que está nos ouvindo, seja um referencial positivo para as suas filhas, para as suas netas, para as suas irmãs. Olha, queridos, é muito triste quando alguém pergunta para uma criança: quem que é seu referencial? É minha mãe. E de homem? Não tem. Ainda que ela tenha aquele pai dentro de casa, mas dentro apenas fisicamente, mas o seu coração não está dentro do lar. Então, nunca é tarde para se amar. Então, enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Se você tem dificuldade de dizer que ama, peça ao Senhor para te moldar, peça ao Senhor para te ajudar, porque são palavras que quebra realmente uma casca, né? E é algo que precisa ser tratado, porque da forma que as nossas crianças vão crescer, provavelmente elas vão reproduzir no casamento dela, né? Nós criamos nossos filhos sempre com o intuito de casar, de ter a sua família. Então, qual família que você quer para os seus filhos? O que você quer para os seus filhos? Você realmente, homem, irmão, pai, você quer realmente que a sua filha tenha o casamento que ela vê dentro da sua casa? Né? Eu tenho uma amiga que ela me disse uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim: Janete, eu estou solteira com 36 anos e se for para eu ter um casamento menos digno do que o dos meus pais, eu quero ficar solteira a minha vida toda, porque os meus pais são exemplo para mim. Queridos, mas isso é raridade de se dizer, infelizmente. E não é porque você conhece a Cristo ou não conhece a Cristo que isso tem que ser raridade, não. Porque quando você fez os votos perante a autoridade, você prometeu fidelidade, você prometeu cuidado, né? É na saúde, é na doença, na alegria, na tristeza, com os filhos, sem os filhos. É algo que é muito difícil, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, o Senhor, Deus, não teria colocado para Adão uma mulher.
Ele não teria gerado para ele uma companheira, ele teria deixado só ele no jardim do Éden, teria deixado os animais e pronto. Mas você acha que quando o Senhor gerou Eva, ele já não sabia o que aconteceria? Você acha que para Deus foi uma surpresa? Claro que não, ele sabia. Era necessário para que tudo se cumprisse. Então, nós precisamos gerar uma família, independente se você é casada, se você não é, homem e mulher, você precisa gerar uma família sarada, uma família que, aonde ela estiver, você sabe que tem uma marca, que tem um amor, né? O que eu gerei sobre os meus filhos? Eu estando ou não, os meus filhos vão saber o que fazer. É isso que nós precisamos saber, né? O que eu tenho vivido dentro de casa vai refletir o que sobre os meus filhos, sobre os meus netos. Qual exemplo eles vão ter de família? Porque família todos nós temos. Independente se você é criança, se você é adolescente, casada, solteira, idosa. O que você tem refletido sobre os seus? E eu gostaria de perguntar à nossa convidada, ela está muito caladinha hoje, vocês não estão achando, não, gente? Ela está muito caladinha hoje. Se eu começar a falar, em 1 hora eu não paro. Qual que é o recado, né? Porque semana passada você compartilhou, né, que hoje você prefere cuidar do seu lar, né? Que a sua condição, a condição financeira da sua família também, né? A que o seu marido te proporciona, vocês conseguem manter assim. O que você tem para dizer, né, para as mulheres também, donas de casa, que às vezes não trabalham fora, porque aqui a gente deu muitos exemplos, né, da mulher que trabalha fora, chega cansada e etc. Mas o que você tem a dizer para as mulheres que ficam em casa, que elas também precisam ser valorizadas, elas também precisam de ser amadas, cuidadas? O que você tem a dizer a elas? Eu tenho a dizer a elas que a mulher que fica em casa, ela cansa mais ainda. A que trabalha, cansa, mas eu vou te dizer que a gente cansa bastante. Mas quando a gente tem um marido que a gente sabe que ele vai chegar, que ele é carinhoso, que ele vai chegar com aquele sorriso no rosto, que ele faz questão de vir embora para casa, então, assim, tudo que você faz durante o dia, tudo que eu, Mônica, faço durante o dia, fica suave. Sabe? Não é que eu estou querendo assim, me aparecer que eu tenho o melhor marido do mundo, mas eu tenho o melhor marido do mundo. Então, assim, por mais cansativo que um filho, sabe? Por mais cansativo que um parente te liga, resolve isso para mim e tudo, mas eu saber que assim, ele sente prazer de vir embora, sabe? Ele sente prazer de chegar em casa e me encontrar. Então, assim, não tem cansaço, mulheres. Então, eu peço, assim, vocês maridos, que quer uma esposa submissa? Aprende a amar. Volta para casa com um sorriso. Volta querendo voltar. Não volta por obrigação, porque, tem que voltar. Não. Passa a fazer dessa forma, que vocês vão ver que o que vocês pedirem, a gente vai estar fazendo. E também é o saber conversar, né? O marido também, por mais que, igual a Geni falou, tem alguns maridos que chegam em casa e falam, minha jornada de trabalho acabou e não quer fazer mais nada dentro de casa. Mas chegar também, dar uma boa noite à sua esposa, que às vezes ficou o dia inteiro em casa e você achou que ela não está cansada, mas igual a Mônica falou, quem trabalha em casa cansa muito mais, foi um recado, né? Então, assim, de chegar em casa, saber conversar com a sua esposa, ter tempo de qualidade com ela. Queridos, eu aprendi algo extraordinário, que serviço de casa sempre vai ter. Não é que você tem que deixar a sua casa bagunçada também, não. Vigia. Mas em certos momentos, preze por tempos de qualidade com a sua família, de brincar com os seus filhos, de estar com o seu esposo, de assistir um filme, uma televisão. Quanto tempo você não assiste um filme com seu marido? Meus filhos não deixam. Então, vamos investir o tempo na família. Vamos brincar com os filhos. Vamos gastar o nosso tempo com os nossos filhos, com aquilo que o Senhor nos deu de precioso, que é a nossa família, né? E a gente teve aqui comentários. A Patrícia diz, mas quando temos um companheirismo, por mais que estamos cansadas, temos o prazer de fazer nossas tarefas.
Verdade? É verdade. A Regina diz: trabalho com pessoas em situação de violência e é triste constatar que em lares cristãs isso também acontece, onde o homem é um líder ministerial. Tomar muito cuidado, né, queridos? E o pastor Norman também. O pastor Norman hoje está inspirado, hein, gente? Diz assim: a mulher se modernizou, porém muitos esqueceram de conversar com o marido ou pretendente sobre os seus anseios e desejos a serem realizados como família, esposa e mãe. Hoje ele está inspirado mesmo. Verdade. Eu quero fazer um comentário primeiro em cima do que a pastora Regina disse, né? Trabalha com pessoas em situação de violência. Queridos, é algo que tem crescido muito mesmo, infelizmente. E, como eu disse, né, tem atingido os lares cristãos. E é algo que nós não podemos esquecer que, além do âmbito físico, que você agressor, pode ser penalizado judicialmente, criminalmente, tem um lado espiritual, que essa carga, queridos, é algo muito sério, né? Você foi feito para ser cabeça da casa, mas a cabeça ela foi feita para pensar. E o homem que está à frente, que Deus está à sua frente, não vou nem colocar como líder ministerial, não. Você que conhece ao Senhor e tem tido atitudes agressivas para com a sua esposa, não se esqueça que Deus não dorme. Deus não dorme, né? É algo que, infelizmente, nós não podemos fechar os nossos olhos. É algo triste de se falar, né? Nós não queria jamais estar falando isso em uma live, mas a live, ela tem que trazer a verdade, né? À luz da palavra e à luz da realidade. Então, você é homem de Deus. Seja realmente homem de Deus, não apenas dentro da igreja. Não esqueça que o homem pode falhar, a justiça do homem pode falhar, mas a de Deus não falha e não tarda. E no tempo certo ele se levantará. Se arrependa dos seus maus caminhos. É o recado do Senhor para a sua vida. Eu creio que o nosso tema não ia para esse lado. E eu tenho certeza que se o Senhor permitiu, é porque alguém precisa ouvir, aonde que estiver atingindo. E o outro comentário, né, do pastor Normandes, eu quero ler em Provérbios 14:1, para todas nós mulheres. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Mulheres, homens também, vamos ser sábios, porque muitas vezes a gente acha que a sabedoria precisa vir só da mulher. Não, o homem também pode ser sábio, ele deve ser sábio. Até mesmo para lidar com nós, tem que ser muito sábio, né, queridos? Verdade seja dita. E quais são os seus anseios para o futuro? Qual o motivo de você estar querendo possuir algo? Né? O marido, eu quero trocar de carro, mas qual o interesse de você querer trocar de carro? Aquele carro que você vai trocar vai trazer uma dívida maior para a família, mas a sua esposa está de acordo? De repente, você tem um carro, são 5 pessoas na sua casa, você quer trocar um carro de 2 lugares? Uma picape? Meu sonho é ter uma picape. Ótimo, mas e aí? A picape vai caber a sua família toda? Né? Converse um com o outro, quais são os interesses? Da mesma forma, a mulher. Eu quero fazer a faculdade, trabalho durante o dia. Quero fazer a faculdade presencial, de segunda a sexta. Ótimo. Tenho um filho recém-nascido, quem vai olhar o filho? Tem um filho de tal idade, quem vai olhar? Quem vai fazer o jantar? O seu marido tem condições de chegar e cuidar e fazer o jantar? São coisas que precisam ser conversadas. O sonho, os anseios do casal não pode ser individual, tem que ser em conjunto. E é o que a Laís disse, muitas vezes nós precisamos abrir mão de um sonho, de uma vontade, que naquele momento não é possível. Né? Não é possível naquele momento. Para você vai dar, fazer agora, mas para mim não vai dar. Então, tudo é de acordo, não só com a necessidade, mas tem que andar de acordo com as necessidades da família, do casal. Sobre a liderança, né,
do marido, o marido ele é o cabeça. Mas ele tem que ver o que ele vai fazer. Se ele quiser bater numa mulher, lógico que ele tem muito mais força do que a maioria das mulheres. Então, se ele quiser bater, ele vai bater. Mas ele é o cabeça, é para isso? É para impor a sua vontade? Não é. Não é verdade? Então, o homem tem que refletir sobre isso. E saber, como diz a pastora Janete, que acima de tudo, tem um Deus que está contemplando os nossos atos bons e os nossos atos maus. E a justiça virá. Amém? O Vanderlei até comentou aqui. Seu esposo, Mônica. Diz assim, verdade, trabalho de casa não é fácil. E a Mônica cuida muito bem do nosso lar. Todos os dias, quando chego em casa, está cheirosa. Só agradecer a Deus pela esposa maravilhosa que Ele me deu. Só tenho que agradecer. Amém? Isso aí. Cheirosa, às vezes, é a casa, tá, irmãs? Porque tem hora que entre 4 horas da tarde e 5 horas, não tem como, a gente ainda, né, tá ajeitando, o banho vem lá para 6, 6 e meia, mas o resto tá tudo... A gente falou aqui muito a questão, né, igual a Geni falou, do homem, né, que é o cabeça da casa, mas infelizmente tem alguns homens, né, que colocam isso acima de tudo, né? Eu sou o cabeça, eu que mando. E em um relacionamento a dois, eu gostaria de ver o ponto de vista de vocês, o que vocês têm a dizer quando se diz as palavras em um relacionamento, muitas vezes acaba com tudo, se esfria totalmente. O que vocês têm a dizer sobre isso? É a falta de sabedoria, né? É. Seja do homem ou da mulher. E a nossa boca fala o que o coração está cheio. Ó. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Queridos, é impossível ter alegria em um lar, em uma casa, onde palavras duras são ditas, né? E em todo o tempo, se elas forem ditas, nós temos um consolador, nós temos aquele que é o nosso advogado, que é Jesus, para que você peça perdão ao Senhor pela sua atitude e peça perdão àquele que você ofendeu, né? O Senhor nos perdoa, mas alguém foi ferido com as suas palavras. Então, alguém, ou com a sua atitude, alguém precisa ouvir o seu perdão. Então, palavras duras, elas só machucam. E nós precisamos sempre pensar, o pastor Rodrigo sempre diz, o que a pessoa vai ganhar com aquilo, falando aquilo? Né? O que nós vamos ganhar? Aquela sensação, não podia ir embora sem falar, eu não podia deixar de falar. Mas e aí, o que você ganhou com isso? Né? O que nós vamos ganhar? Muitas vezes o calar é melhor do que falar. Vocês querem complementar, meninas? Não? Quer? Não? A Ellen comentou assim, de fato, conversar e compartilhar nossos sonhos não é fácil. Edificar nossa casa. São duas pessoas de personalidades diferentes, mas nós, mulheres, temos esse poder em trazer o esposo para vivenciar e participar, viver juntos e realizar todos os sonhos e desejos. Tenho colhido frutos da minha caminhada. Amém, glória a Deus. Quer falar? Não? Glória a Deus por isso. Queridos, nós já estamos chegando ao final de mais um bate-papo. Mas hoje, eu achei que vocês hoje ficaram muito caladinhos. Até nossa convidada ficou caladinha, gente. Que isso? Gostaria muito de convidar você a participar mais desse bate-papo. A gente quer ouvir mais sobre você, a gente quer ouvir mais comentários aqui, né, sobre relacionamentos, igual esse da Ellen, o pastor Normantes. Muito obrigado por você que compartilhou a todo momento, que comentou, que fez a sua sala de vídeo. Gente, esse bate-papo aqui, tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um propósito. E se Deus colocou isso em nosso coração, é porque
uma pessoa precisou de ser alcançada, ou duas, mas só de já ter alcançado uma, já valeu a pena. Já valeu muito a pena. Para você que está ouvindo, às vezes você não quer se identificar, mas saiba que Deus ele testifica através da palavra dele. Deus ele testifica através das nossas palavras. Antes mesmo dos acontecimentos que nós fazemos, queridos, nós temos que nos consagrar, orar, porque isso aqui não é só um bate-papo, é algo também que envolve espiritualmente falando. Nós estamos falando de relacionamentos, né? Nós estamos falando aqui de mulheres que às vezes não se sentem valorizadas, de mulheres que muitas vezes, né, se sentem sem perspectiva, sem se sentir importante, ou às vezes de casamentos mesmo, que o homem não conversa com a mulher sobre os sonhos, sobre os projetos, o que será daqui 5 anos? Gente, como é importante a gente dialogar e falar sobre isso com o que nós convivemos dentro dos nossos lares. É o poder do diálogo, é o poder do relacionamento, isso é muito relevante, né? E eu creio que as meninas também, antes de terminar, antes de dar o aviso final, elas querem falar algo para você nessa noite. Amém? Sinta-se à vontade, meninas. Eu gostaria de deixar aqui o versículo que está em Efésios 5, 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, gostaria que você meditasse nesse último versículo, Efésios 5:33. Cada um ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite o seu marido. Então, que você possa refletir, você é homem e você é mulher. Ame a sua esposa como você ama a si mesmo. Você não bate sua cabeça num poste de propósito, na parede. Você não se belisca, porque você ama a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Amém? Para encerrar, né, por hoje, eu não vou ler um versículo, mas eu vou dizer o seguinte, que às vezes tem muitas pessoas, até mesmo da nossa igreja ou de outras igrejas que estão vendo a nossa live, acham que isso é um assunto bobo, que a gente deveria estar orando, né, falando da palavra, mas esse bate-papo, às vezes a gente não está lendo a Bíblia toda hora, falando sobre, né, mas é o que muita gente precisa ouvir. Eu acho que quem não gosta de uns tipos de assunto desse tipo é porque vive mal, né? Então, deveria pensar o seguinte, que às vezes esse bate-papo vai ajudar muitas famílias que realmente não têm o hábito de ler a Bíblia, então a gente está aqui para ajudar, né? Não é dizer que a gente tem os melhores casamentos, que a gente são as melhores esposas, as melhores mulheres, mas a gente está sempre tentando melhorar, né? E não sei se semana que vem estaremos aqui de novo, vamos ver, né? Mas se estivermos, eu agradeço e que vocês tenham uma boa noite. Amém. De tudo que foi falado, né? De relacionamento conjugal, de relacionamento de trabalho. Então, qualquer coisa que foi abordada, visto que você tem tido uma postura diferente. Você, mulher, você, mãe, você, marido, você, filho. Você que tem percebido que a sua atitude não tem condizido com a palavra de Deus, baseado nos ensinamentos que o Senhor nos deu, nos direcionou, principalmente você, mulher de Deus, mulher que conhece a palavra do Senhor, e você que ainda não conhece, não perca essa oportunidade de conhecer ao Senhor, né? O Senhor é aquele que nos transforma, a Mônica é prova disso, né? Ela trouxe bem claro o testemunho dela, mas não só a Mônica, eu sou testemunho vivo dessa mudança do Senhor sobre a minha vida, todos nós somos. Ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum.
Para que a mudança ocorra, você tem que dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então, se você tem tido alguma atitude que hoje entristece o coração do Senhor acima de todas as coisas, que o coração do Senhor tem sangrado por essa atitude sua, mude. Ainda há tempo. Você pode ser uma mulher sábia, sim. Enquanto há fôlego de vida, há esperança para você. Há esperança para o ferido. Então, você pode mudar a sua atitude. Você pai, você irmão, você marido. Mude as suas atitudes, tem ferido o coração do Senhor. Porque antes de ferir uma mulher, você tem ferido o coração do Senhor. Então, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Peça a Ele perdão e peça a Ele para direcionar os seus caminhos, que tudo te dará bem. Amém. Obrigado, meninas. Glória a Deus, né? E lendo os últimos comentários para encerrar mesmo, a Patrícia disse: esse bate-papo é muito produtivo. Amém, Patrícia. Glória a Deus. E a Alcione diz: e vivendo e aprendendo uma com as outras. Amém. Glória a Deus. Só um comentário, né, irmãs? Porque a irmã Alcione, tia Alcione, né, Geni? Tia Alcione me ensinou a lavar panos de prato, me deu umas diquinhas. Irmã Alcione, eu aprendi, tá? Meus panos de prato têm ficado branquinhos. Estou quarando panos de prato agora. Olha. Depois vocês pegam a dica com a pastora Janete, tá, gente? Com a irmã Alcione. Glória a Deus. Gente, muito obrigado. Muito obrigado para você que ficou aí ligadinho com a gente. Agradecemos muito, muito você. E que esse bate-papo sirva realmente de reflexão para você. Igual a pastora Janete disse. Se as suas atitudes não estão condizendo com aquilo que nós citamos aqui, aquilo que nós te damos a dica, para um pouquinho, reflita, ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo para te direcionar. Que o Espírito Santo, ele é sensacional. Tá bom? Quero desejar a todos vocês uma ótima noite, ótimo restinho de semana, que Deus abençoe. Fique ligadinho nos devocionais que estão sendo postados. Instagram, Apostólico Família de Deus. Facebook, Ministério Apostólico Família de Deus. E amanhã já vai estar o bate-papo lá no YouTube. Apostólico Família de Deus. Fique com Deus, uma ótima noite. Deus abençoe. Amém.